Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos 16, versículo 1 a 8. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por mais esse dia, Senhor, de vida que o Senhor nos dá. E obrigado pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar neste momento ao lermos, Senhor, para que venhamos entender. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essas três pessoas aqui, né, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas foram mencionadas desde o capítulo 15, né? Marcos capítulo 15, versículo 40 fala, né? Quando Jesus estava ali na cruz, né? Elas foram mencionadas, né? Logo depois da morte de Jesus, né? No versículo 39 fala, né? Que o centurião verifica que Jesus tinha morrido, né? O véu do santuário se rasgou e ele exclama: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aí logo depois vem mencionando, né, essas mulheres. Estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então, aqui te vê o contraste, né, entre essas mulheres e os discípulos, né, os discípulos homens, né. Dos discípulos homens, apenas um continuou com Jesus até o fim, que foi João, né, que não aqui em Marcos, né, mas acho que parece que no livro de João mesmo, fala, né, que Maria, mãe de Jesus, né, e João foram ter com ele na cruz, né? Que foi quando Jesus disse, né? Mulher, eis aqui o teu filho, né? Então, fora esse, né? Todos os outros, né? Sumiram, né? E ainda teve dois, um traiu, o outro negou, né? Aí ainda lembrando essa história, né? Do sepultamento, da morte, sepultamento de Jesus, né? Temos também outro contraste interessante, né? Que o órgão que condenou Jesus foi o Sinédrio. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, né? E foi ele que pediu o corpo de Jesus para sepultar. Foi ele que teve a coragem de chegar com Pilatos e pedir, né? Só que ele não participou da condenação de Jesus, né? Ele não foi convidado, justamente porque saberiam que ele não concordaria, né, com a morte de Jesus. Então, essa foi uma forma dele reparar, né, esse erro, né, que foi cometido contra Jesus. Ele era um homem rico e influente, né, tinha ali influência tinha contato, né, com o governador Pilatos, né, e aí ele aproveitou essa influência para pedir o corpo de Jesus para ser sepultado, né. E ele mesmo cedeu, né, o túmulo que era de propriedade dele, né, também vestes, né, para cobrir o corpo de Jesus. E aí nós vemos outro contraste, né, os discípulos, né, mais próximos de Jesus não tiveram essa coragem, essa atitude, né, e já esse homem, né, improvável, né, membro do Sinédrio, mesmo órgão que condenou Jesus, foi quem chegou e teve essa atitude.
mostrando respeito, né, por Jesus. Então, às vezes acontece isso, né, de onde se menos espera, né, como se diz o ditado, né. Às vezes as coisas vêm de onde se menos espera. E esse homem, ele se tornou um cristão, né, no futuro ali, depois daquele momento, né, e uma pessoa que ajudou bastante a igreja. Bom, agora voltando aqui para o texto de hoje, né, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé também, né, seguindo o exemplo de José de Arimateia, né, também demonstraram respeito por Jesus, né, amor e respeito, né. Então elas no capítulo 15, né, versículo, desculpe, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, no versículo 47, né, no versículo 47, no capítulo 15, versículo 47, fala: Ora, Maria Madalena, Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto, né, eles estavam observando ali, né, porque elas pretendiam ir embalsamar Jesus, né, que era, na verdade, não era exatamente um embalsamento, né? Mas era uma unção, né? Uma forma de ungir o corpo de Jesus, que era uma prática dos judeus, né? Que era algo como levar flores hoje, né? Então, aí é o que acontece, vamos continuar aqui a leitura, né? Então elas estavam ali pensando, né? Versículo 3, né? Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Então, naquele tempo, né, os túmulos eram grandes, né, eram como que cavernas, né, eram esculpidos na rocha, né, e havia, tinha o túmulo e tinha o ossuário, né, aliás, fazia parte do túmulo, né, o ossuário, né, tinha a parte onde o corpo era deitado ali, e aí depois de um ano, quando ficava ali só os ossos da pessoa, aqueles ossos eram removidos e colocados dentro do ossuário, que era onde se colocava ali os ossos das pessoas, geralmente era por família, né? Então as pessoas da mesma família, os ossos ali ficavam reunidos, né, naquele local. Bom, aí elas, primeira dificuldade delas, né, é que elas eram mulheres, né, eram em pouco número. E a pedra era muito grande, a pedra ficava na entrada do túmulo, não tinha ninguém que removesse ali, né? Para elas, né? Aliás, elas estavam pensando, né? Quem poderia fazer isso, né? E aí elas se deparam com essa cena, o túmulo aberto e esse jovem, né? Que nós sabemos hoje ser um anjo, né? Que dá essas informações para as mulheres, né? Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Versículo 7 é algo que chama bastante atenção. Mas dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Jesus tinha falado para Pedro, né? E para os discípulos que eles se escandalizariam, né? Que ele seria preso, enfim,
julgado, morto, e eles se escandalizariam com isso, né? Mas depois ele fala, né? Não lembro aqui, mas a gente já leu isso aqui, né? E versículo é Marcos 14, versículo 27 e 28, né? Então Jesus lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Aí é quando Pedro fala que não negaria Jesus, né? Não se escandalizaria, não deixaria Jesus. Então aí esse recado aí do anjo, né? Específico para os discípulos e para Pedro, né? Estava relembrando que Jesus tinha falado, né? Ou seja, as palavras de Jesus se cumpriram, né? E é muito interessante Jesus ter lembrado de Pedro, né? Esse anjo ter mencionado Pedro, né? Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro. Os discípulos faziam, Pedro fazia parte dos discípulos, né? Mas Pedro poderia estar se sentindo nesse momento muito culpado, né? Por ter negado a Jesus, né? Por ter, assim, pensando, voltando atrás do que ele falou, que ele disse que jamais deixaria, se fosse preciso ele morreria, né? Jesus falou que ele ia negar, ele não negou, ele não aceitou no momento, né? Enfim, pensando em tudo isso, né? Pedro devia estar se sentindo muito mal, né? Assim, enfim. E Jesus, ele não esqueceu de Pedro. Ele sabia que ele era sincero, apesar do seu momento de fraqueza, né? E ele sabia que Pedro estava arrependido, então ele não esqueceu de mencionar Pedro pelo nome, né? Para que Pedro tivesse a certeza de que ele ainda era aceito, de que ele não seria rejeitado, de que ele ainda era amado, de que ele ainda era considerado um discípulo e que Jesus ainda tinha planos para ele. Isso é muito bom, né? A graça de Deus, né? Na nossa vida, né? Então, assim como aconteceu com Pedro, acontece com a gente, né? A gente cai e às vezes cai miseravelmente. E se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o que seria de nós, né? E Deus, ele faz questão de mostrar, revelar sua graça para nós, né? Assim como aconteceu com Pedro, acontece com a gente às vezes todos os dias, né? Mas existem situações também que as nossas quedas são bem mais graves, né? Como aconteceu com Pedro, né? E mesmo assim, Deus ainda nos perdoa, Deus ainda nos mostra a sua graça, nos mostra que ainda tem solução e que Deus ainda nos aceita, ainda nos quer na sua igreja do lado dele. Amém? E agora o último versículo. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Então elas não souberam o que fazer, né? Naquele momento, além de a não ser fugir, né? Não sabia o que pensar, né? E o medo, né? Quem sabe era, será que vão acreditar na gente? Nós somos mulheres, né? Naquele tempo, o testemunho das mulheres não era muito respeitado, não era muito aceito, né? Então, pelo que dá para entender aqui, elas ficaram, não falaram nada a ninguém, né? Até que quando se confirmou a ressurreição, elas puderam testemunhar que elas viram esse anjo, né? Então aqui termina, né, o vídeo de hoje, né? E que possamos ter essa esperança, né? Quando nós cairmos, de que Deus ainda nos ama, apesar dos nossos pecados, nossas falhas. E se nós não desistirmos dele, ele não vai desistir de nós. Amém? Oremos. Obrigado, Pai querido, pelo privilégio que temos da tua graça em nossa vida, da tua misericórdia, de que a cada dia, Pai, essa misericórdia
se mostre, se revele em nossa vida, porque somos necessitados dela, Pai, a cada dia. E nos ajuda a ser leais a Ti, a... como essas mulheres podemos citá-las, Senhor, porque elas continuaram demonstrando o carinho, o amor, o respeito por Ti, mesmo depois da morte, mesmo depois de o Senhor ter sido ridicularizado por todos. Elas continuaram demonstrando que o respeitavam e o amavam. E que nós possamos ter também essa lealdade em nossa vida. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.